Eu sou a Daça Elda, estudante de nutrição na Universidade Potiguar. Estou aqui com Renata Toneia, nutricionista, gastróloga, com uma vasta experiência acadêmica e profissional. Me conta, Renata, um pouquinho da sua formação, como você iniciou nessa trajetória da nutrição, que te levou a escolher essa carreira? Vamos lá, então. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou lisonjeada em poder contribuir com a sua formação, né? E aí, a nutrição surgiu no meu coração já há muito tempo. Mas eu primeiro me formei em terapia ocupacional. Sou funcionária pública, né? Então, exerço também a terapia ocupacional. E aí, no meio do caminho, eu ainda cursei gastronomia, que hoje também contribui muito para a minha vivência na nutrição, né? Porque ajudo muitos pacientes com técnica dietética, né? Com as receitinhas. Então, eu acho que a nutrição e a gastronomia, elas se completam. E aí, como eu sempre tive o desejo de ser nutricionista, pela minha própria história, com o sobrepeso, com a obesidade, com as minhas dificuldades em controlar o peso desde a infância, da adolescência. E aí, não podia ser diferente, eu escolhi essa área, né, de emagrecimento, de obesidade, que hoje é meu público-alvo, porque eu também queria ajudar outras pessoas que, assim como eu, não conseguiam manter aquele peso, que não se relacionavam bem com a balança, né? Não querendo resgatar ali uma autoestima, saber fazer boas escolhas, né? Que não fosse só dieta com prazo de validade, que depois aquilo ali voltasse a ganhar mais peso do que inicialmente. E aí aqui estou eu. Sim. E assim, pela sua relação com a nutrição, isso influenciou em alguma coisa durante a sua cursada de nutrição? Isso teve alguma dificuldade sua no curso, pela sua história? Trouxe algum momento difícil, assim, que te fez pensar em desistir do curso? Em momento nenhum eu pensei em desistir. Inclusive, eu cursei na metade do curso eu engravidei e ainda teve pandemia, né? Então, assim, mas a nutrição ela é tão encantadora que quanto mais a gente estuda, mais vontade a gente tem de estudar. E aí, mesmo com todas essas dificuldades, eu jamais pensei em desistir, porque realmente é o que me encanta, é o que me preenche, né? E aí, quando eu estava cursando nutrição, tudo clareou na minha cabeça, né? Em relação às dificuldades que eu tinha com sobrepeso, com obesidade, entender que aquilo ali não era só um comportamento. Eu não voltava a ganhar peso, por exemplo, por um comportamento meu, porque eu comia mais. Mas é que realmente, fisiologicamente, eu tenho um perfil, né? A gente fala que o paciente, ele não deixa de ter a obesidade, né? A gente só não está obeso, né? A gente está em remissão. Então, é uma doença crônica e aí que ela precisa de controle, de tratamento e é para a vida toda, né? Então, assim, foi muito bacana isso, ver as pecinhas se encaixando e eu me aceitar mais, né? De eu olhar para mim com mais carinho, poder entender o que me levava sempre a ter aquele reganho de peso. Entendi. E agora eu gosto, assim, já conhecendo muito bem da sua carreira, que inclusive foi a sua história, né, que você me contou em consultório, que me levou a curiosidade sobre o curso e fez uma reviravolta na minha vida. Plantei uma sementinha. Você me inspirou com a sua história e tudo. E eu gostaria de conhecer mais sobre a profissão, sobre a cursada acadêmica. Como você sabe, eu acabei de começar nessa busca de conhecer a carreira de nutrição.
Recentemente foi que eu comecei a pesquisar as áreas de atuação e tudo, porque eu não sabia nada. Eu precisava não ficar parada nesse momento da minha vida academicamente, né? Mudança de curso, mudança de carreira. Eu não podia ficar Mudança de país. mudança de país. Não dava para ficar esperando por documentação de transferência. Então, você foi a pessoa que Deus usou para me guiar nessa. Só eu choro, viu? E, enfim, ninguém melhor do que você para me explicar bem como é a carreira. Eu gostaria de saber, assim, sobre a sua etapa de recém-formada, como é que foi Perfeito. para você conseguir entrar na clínica, conseguir pacientes. Perfeito. Então, vamos lá. Durante o curso, eu sempre tive certeza da área que eu queria, né? Eu sempre tive certeza que eu queria trabalhar com esse público, né? Com mulheres. Meu maior público, eu também atendo homens, mas meu maior público são mulheres, com sobrepeso, com obesidade, eu procurando ali uma melhor estética, né? Trabalho também com saúde da mulher, então sempre tive essa área muito clara. E para eu trabalhar com essa área, teria que ser consultório. Então, o que é que eu fiz? Durante ali já pertinho do final do curso, eu já fui vendo quais seriam minhas possibilidades. E estávamos em meio à pandemia, né? Foi quando o CRN liberou, inclusive, as consultas online também. E aí, sempre rola aquela insegurança, né? De, eita, um dia eu sou aluna, no outro dia eu estou no mercado de trabalho sozinha. E agora, o que é que eu faço? E aí, como eu também já sou profissional da área da saúde há 15 anos, então eu já tinha isso, eu já era um pouco mais segura do que eu não estava iniciando, ali não estava aquela angústia, eu já sabia o que representava, né? E aí, durante o curso também da graduação, eu fiz vários outros cursos paralelos que hoje em dia, na nutrição, a gente tem várias referências. A pandemia trouxe isso, né? Trouxe possibilidade de a gente cursar ali uma pós-graduação que a gente não teria possibilidade, teria que ser presencialmente. Então, a gente conseguia fazer tudo online. Eu já iniciei a minha pós-graduação antes de terminar a graduação. E aí, fiz algumas mentorias e fui me preparando para entrar nesse mercado de trabalho. Eu lembro que meu primeiro espaço de trabalho foram os coworkings, que hoje é o que eu sempre oriento para as pessoas que eu vejo que estão se formando, porque o coworking, você paga ali pela quantidade de horas que você vai usar. Então, isso é muito bom, porque você já não vai iniciar com um custo muito alto de um consultório, né? Você vai conseguindo investir ali conforme a sua demanda, certo? Então, essa foi minha primeira modalidade de consultório. Eu tinha um coworking que eu comprava banco de horas, e aí eu ia tentando agendar os pacientes. Você tem a liberdade de agendar nos dias que você quer, porque você só entra lá, vê se o coworking tem a disponibilidade da sala, você reserva a sala por X horas, e aí era isso que eu fazia. E comecei a trabalhar em redes sociais, né? Porque se a gente quer consultório, não tem como escapar das redes sociais. E isso, para mim, as redes sociais era o que mais me travava. Porque eu não tinha o hábito de mostrar muito o meu dia a dia, lifestyle, essas coisas, né? E eu trabalho, como terapeuta ocupacional, eu trabalho no SUS, serviço público. Então, não tinha necessidade de estar lá captando pacientes, estar mostrando o meu dia a dia. Isso foi a minha maior dificuldade assim que eu me formei. Ter que inserir para as redes sociais, porque eu queria... quanto mais pessoas me virem, se identificarem comigo, mais pacientes estarão na minha agenda. Então, eu contratei também, aos pouquinhos, né, que eu fui ali captando paciente. No início, sempre a indicação, né, você começa, os primeiros pacientes são as pessoas que, do seu ciclo, né, e aí um vai indicando o outro, que vai indicando o outro, e a coisa vai fluindo naturalmente. E quando você faz um bom trabalho, o boca a boca hoje ainda é o que
o que mais fortalece a minha marca, né? A minha maior captação de clientes é do boca a boca. Agora sim que eu consigo, que os pacientes conseguem chegar pelas redes sociais, porque isso é um trabalho de formiguinha, né? E aí foi assim que eu comecei. Primeiro em coworking, aí depois eu disse, não, acho que agora tá na hora de eu ter uma sala. Aí me juntei com 2 outras colegas nutris, a gente divide uma sala, e aí também faço consultório numa clínica que é só de nutris. E aí as coisas vão acontecendo. A gente vai criando mais turnos de acordo com a demanda, né? E aí a agenda, graças a Deus, a agenda já é cheia. Já dá para dizer assim, hoje eu consigo também viver da nutrição. Mas assim, é trabalho de formiguinha, com muita paciência. E você fazer um bom trabalho. Você fazendo um bom trabalho, você entregando aquilo que você se propôs, os pacientes vão chegar. E você fazer com muito amor. Aí você falou, assim, um pouco da sua trajetória acadêmica, dos projetos de extensão, das mentorias e tudo. Mas teve alguma coisa que você, assim, hoje você olha para o seu período de estudante e vê que faltou alguma coisa que você gostaria que tivesse na sua graduação, né, durante a sua... Com certeza. Com certeza, né? A graduação, eu digo assim, e não é só da nutrição, né? Isso é uma crítica para todos os cursos da graduação. Eu sempre digo que tem 2 tipos de aluno. O que vai ser só ouvinte, vai lá, só vai estudar aquilo que o professor vai falar, aquilo que o professor mandar, e tem o que ele é autorresponsável, ele vai atrás, ele quer ir além, né? Porque a graduação, imagine você pegar o conhecimento da nutrição que muda o tempo todo a gente tem novidade, o tempo todo artigos científicos, e você colocar aquilo em prática em 4 anos, né? Então não dá para a gente se limitar só na graduação, né? Então tem que sair fora da caixinha, tem que correr atrás. Então o profissional, a graduação a gente precisa para ter o diploma, com certeza, mas eu posso afirmar que hoje a profissional que eu sou, 30% foi da graduação, o resto foi o que eu invisto e continuo investindo até hoje. Né? Então, eu tenho um pós em obesidade e síndrome metabólica, em nutrição clínica funcional e estou cursando em emagrecimento e hipertrofia. Então, sempre estudando fora os cursos que as plataformas que a gente tem hoje em dia, com várias referências, aí vai de cada área que você quer, né? Então, na nutrição esportiva, a gente tem aquelas pessoas que são referências no Brasil e até às vezes no mundo. Então, a gente tem na nutrição funcional, a gente tem na nutrição infantil. Então, de acordo com o perfil, né, do público que você quer trabalhar, a gente tem essas pessoas que são referências, eles sempre têm plataformas, têm cursos, e aí tá sempre estudando. Mas 30% do que eu sei hoje, com certeza, foi da graduação, o restante foi investimento em tempo, dinheiro e muita vontade de aprender. Quanto mais eu estudo, mais a sensação de que eu não sei menos. E é com todo mundo isso. As mentorias que você fez foram dessas pessoas que são referências na nutrição, ou tem alguém? A mais? Tem uma que eu gosto muito, que é o Amor e Nutri. Ela é uma escola para nutricionistas, né? Então, ela ensina desde você como você começar um consultório, né? É uma plataforma extremamente completa. Como você fazer a captação de clientes com o Instagram, como você gerir o seu negócio. Porque, por exemplo, quem quer fazer consultório, a gente acaba sendo uma empresa. Eu digo que hoje eu sou uma empresa, né? É uma empresa, você precisa gerir o seu consultório, você precisa saber administrar ali o que entra, o que sai, do que você investe. E aí tudo isso, às vezes, não é ensinado na graduação, né? Essa parte aí. E você precisa estar nas redes sociais, você precisa estar mostrando ali sua vida. Então, são muitas coisas. E aí, a Amor e Nutri ajuda muito nesse início. Então, assim, acho que foi também um divisor de águas na minha carreira, de aprender muito com ela. E é um curso super extenso, tem vários cursos, né?
aí sobre o Instagram, sobre como criar conteúdo, enfim, uma imensidão de coisas. Depois vocês acessem lá. Tá certo. E assim, tem muita concorrência, né, Renata, na sua área de atuação de obesidade, de síndrome metabólica, né, que são o seu foco. Tem muita concorrência nessa área? Tem muita concorrência, somos muitas nutras de consultório, mas eu digo assim que poucos se destacam e tem espaço para todo mundo, né? Porque realmente, se você pegar a prevalência de sobrepeso, de obesidade no país, ela só cresce, ela não diminui. Isso a gente precisa levar em consideração também quando a gente escolhe um campo de atuação, né? E aí, tem muita concorrência, tem muita gente trabalhando nessa área e tem espaço para todo mundo, desde que se faça um bom trabalho, quando também tem muito profissional ruim aí. E nem sempre o profissional bom é aquele que senta na primeira cadeira da sala, entende? Que cursa lá, que tem doutorado, pós-doutorado, que tem mestrado. Às vezes a gente vê esse profissional ali, muito acadêmico, mas ele é travado, ele não consegue deslanchar. Entende o que eu tô falando? E às vezes aquele acadêmico que sentava no fundão, mas que é esforçado, que sabe se comunicar, a comunicação hoje é extremamente importante, que sabe se comunicar, que sabe vender, né? Que tem a empatia ali, ele se destaca mais do que aquele que realmente era um melhor aluno, era aquele que era laureado, né? Então, para ser nutricionista e trabalhar nessa área, a gente precisa dominar várias coisas. E também foi uma das coisas que eu trabalhei muito, a comunicação, oratória, né? Então, imagem pessoal conta muito. Então, tudo isso a gente tem que estar correndo atrás, porque a graduação não ensina. E também essa concorrência é muito importante, né? Porque a gente precisa da concorrência, né? Quando a gente tem uma concorrência, a gente consegue ir crescendo, se destacando, exatamente. Sim. Realmente é isso que se nota em você já conseguiu uma boa captação, apesar de pouco tempo na área de nutrição, só de nutrição, né? Sim. Estou engatinhando ainda. A sua carga de conhecimento também não é só da nutrição, vem também dos seus outros cursos, né? E do que você investe. E eu vejo assim, eu não imaginava que você tinha só 3 anos de nutrição, porque pela sua captação de pacientes, pela captação no Instagram também, também pelo conhecimento que você transmite. Inclusive, eu posso aqui contar como um testemunho que é da minha irmã, né? É uma pessoa muito próxima, que através dela que eu fui até você, né? Que minha irmã tem uma endometriose que deixa ela derrubada. E desde que ela começou o tratamento com você, ela é outra pessoa, nós vemos isso. Ela não precisa tomar hormônios para viver bem. E, enfim, hormônios trariam uma série de outros problemas para ela. Ela, pela nutrição, pela suplementação, que isso é uma coisa que poucos profissionais sabem, tanto médicos quanto nutricionistas, pouca gente hoje em dia sabe sobre suplementação. E você domina esse tema. Mesmo com muitas horas de estudo. É pouco tempo de formação, mas muitas horas em estudar. Isso é perceptível. Uma pessoa que lhe conhece há pouco tempo não imagina que você tem tão pouco tempo de formada, mas 2020, 4 anos. 4. 3 não, 4. É porque a gente tá em 2020, tá passando tudo tão rápido, são 4 anos. Mas então foi muito tempo. Eu também, você também abraça com o tratamento, e assim mudou. Tem uma adaptação com a comida, eu não gostava nada de cozinhar. Eu sempre fazia assim, até por ter uma rotina bem puxada, rotina acadêmica bem puxada antes, né? Agora eu estou mais tranquila.
Mas antes, com a cursada de medicina, era uma coisa muito puxada e eu só fazia, congelava e ficava vários dias, às vezes passava mais de uma semana com comida congelada e ficava enjoada. E hoje em dia eu Certeza. tô cozinhando todos os dias, não, nem eu acredito. Estou cozinhando todos os dias, fazendo coisas que antes eu... Assim, ainda tenho um pouco de preguiça, mas antes eu tinha muita resistência em fazer, que era preparar salada. Eu tinha uma dificuldade de preparar salada, apesar de gostar muito de comer. E hoje em dia eu tenho uma relação bem diferente com a cozinha, com a... Bem prazerosa. tem se tornado assim, aos poucos, ainda tenho certas dificuldades, mas está mudando muito. E isso também graças à sua maneira de atuar, né, na prescrição de dieta. Você não só prescreve dietas, como também você orienta e, contando sua experiência, ajuda também a gente a se identificar e assim dizer, eu também posso fazer isso, né? E passar as receitas e tudo de comidas ajuda muito, né? O que tem me ajudado mais é abrir o aplicativo. Às vezes eu não sei o que vou fazer para comer. Abro o aplicativo e tá lá, receitinhas eu preparo. E sim, são coisas que fazem... Receitinha, lista de compras, já para facilitar a vida. Eu digo isso, um bom profissional não é aquele que só domina ali a parte do alimento, a parte técnica. É fácil a gente adquirir. Você investe tempo ali, você aprende, entendeu? Mas assim, é você querer ir além, você entregar mais do que você se propõe. Então ali, às vezes, é uma lista de compras que você vai preparar para o paciente e já vai para o supermercado e vai comprar aquilo que precisa. A gente sabe que dietinha começa muito no carrinho do supermercado. Isso é um divisor de águas, que a gente conversou sobre isso, né? E aí, você poder... Nutri, o que era que eu via, a maior dificuldade, era a dificuldade minha de comer. Tem pacientes que gostam de comer a mesma coisa todos os dias, já tem paciente que não gosta. E você ensinar a tirar leite de pedra, literalmente, né? De pegar aqueles mesmos ingredientes e fazer em uma outra preparação. E aí é isso que eu digo quando a gastronomia me ajuda a sair fora dessa caixinha, adaptar uma receita, por exemplo, para uma pessoa que tem uma restrição à lactose, tem uma intolerância, e a gente saber, o que é que eu posso fazer para substituir aquele alimento, e a gente poder fazer essas trocas. Então, é sair da caixinha para facilitar a vida do paciente, porque se não for fácil, não adere, né? Porque hoje em dia a gente é tudo muito corrido, tempo é dinheiro. Então, se você pega ali, passa isso, eu trago da minha vivência e com vários nutris que eu já passei, porque eu também já fui paciente de muitos nutris, e eu trago um pouquinho de cada um para me tornar profissional que eu sou hoje. Então, a experiência positiva e negativa, eu fui filtrando, que foi me moldando a profissional que eu sou. Então, tem nutris que me marcaram, que não, essa estratégia aqui funcionou comigo, aquele cuidado, a facilidade que eu tinha de acessar, o pós-consulta. Eu acho que isso é muito importante também. Você sabe, deixei meu WhatsApp livre, aberto, e eu digo, se eu não responder em 24 horas, mandem os olhinhos que eu vou responder, né? Porque é o pegar na mão que faz ali, faz você realmente, de fato, transformar a vida da pessoa. Porque se você vai na consulta, eu entrego lá um papel com a dietinha, uma dieta super difícil de fazer. Você leva para casa e depois a primeira dificuldade, você de repente não tem como falar comigo para eu entender, para poder lhe ajudar, para eu adaptar. Isso faz você desistir. Então, tudo isso eu trouxe com essas minhas vivências que eu fui passando ao longo do tempo com vários nutris, com médicos, com endocrinologistas que eu passava. Então, tudo... É por isso que eu não conseguia ficar longe desse público, porque é a minha vivência, é o que é meu, né? E aí faz isso, você conseguir me comunicar melhor, eu conseguir dar uma atenção melhor, a ficar disponível. Tem um custo, você estar sempre disponível? Tem. Mas a recompensa é tão maravilhosa quando você, de fato, consegue ajudar ali uma pessoa a mudar um hábito, a dizer, não faz assim, a pessoa, nossa, eu não tinha pensado nessa possibilidade, e consegue se encaixar na rotina do paciente, que é impagável. Sim, é verdade. E teve
assim, tem mais da minha história, né, que a sua participação na minha história, da minha família, assim, para mim são coisas que estão próximas a mim, mas e com respeito a você, a sua carreira de nutrição até agora, teve algum momento, assim, bem marcante, gratificante, que te fez brilhar os olhos e te emocionou, assim, para você? Te deu... Nossa, é muito constante eu chorar nas minhas consultas, né? Então, nossa, tem vários pacientes, assim, que... Tem pacientes que a gente chama de rapó, né? A gente tem uma identificação ali mais rápida. E tem aqueles pacientes que entram no consultório, nem tudo são flores, tá? Tem pacientes que realmente entram no seu consultório, você sabe que ele não vai voltar. Você sabe, você sente. Isso raramente aconteceu, mas tem. E tem pacientes que você vira uma extensão da família. Teve muitos pacientes que eu já trouxe, aí tudo se envolve, né? Você sabe, que eu já trouxe para a igreja. Tem paciente que eu trouxe para a igreja, para o encontro de jovens, que serve hoje na minha igreja, né? Então, vai muito além. Eu não consigo nem explicar. Já tive pacientes que, assim, ela não aderia à dieta, mas ela gostava de ir lá, porque ela não tinha ninguém. E ela sabia que tinha a mim, né? E ela dizia, Renata, eu gosto de vir aqui porque é uma escutativa. Olha só, o quanto isso é importante. Né? E a gente falava de nutrição, a gente falava 5 minutos. O resto a gente falava sobre a vida, sobre os filhos, e eu estava lá para escutar. E para tentar, de uma certa forma, ajudar até onde eu podia, facilitar ali a vida dela, a mostrar para ela que ela precisa de autocuidado, né? Então, tiveram momentos assim bem marcantes, né? E geralmente com esse público, com mulheres que aí são multitarefas, que acabam ali exercendo tantas tarefas e esquecem de si. E aí, quando chegam no consultório, eu digo, e cadê o espaço para cuidar de você? Né? E aí, nossa, é muito choro nesse consultório. E é o que me motiva todo dia escutar, conhecer histórias novas, poder ajudar ali a realmente transformar vidas através da alimentação, porque eu realmente acredito nisso. A transformar a vida das pessoas através da alimentação. A mostrar que a base de tudo começa na alimentação. E que a suplementação, às vezes a gente quer inverter, quer tomar um monte de comprimido, um monte de pó, um monte de coisa, sendo que ali é a cerejinha do bolo. E o que está na base é o seu estilo de vida, né? Eu não trabalho só com alimentação, não é? Às vezes não você não tá ali ganhando peso, ou você está se sentindo mal com o seu corpo por causa da alimentação. É um sono que está desajustado, uma atividade física que você não está fazendo, porque você está limitada a pensar na atividade física só em academia. Aí quando chega, porque o paciente, você sabe, sai comigo resolvido, eu digo, qual hora vai treinar? Certo. Tem academia perto de casa? Não tem? Vai sim academia, eu dei academia, certo. E atividades coletivas? Vamos mapear onde é que você mora. Olha, aqui assim, assim, assado. O paciente sai de lá com uma modalidade escolhida, né? Então é tirar do sedentarismo, sair da caixinha, saber a importância da hidratação. E aí eu gosto de explicar a importância de cada coisa, porque acho que quando a gente tem conhecimento, a gente adere mais. Né? Então, nossa, Renata, qual a importância do sono? O que é que um sono ruim vai impactar? E eu explico para o paciente, olha, é durante o sono que a gente vai que tem os hormônios que são secretados à noite, né? Então, está relacionado aos hormônios de fome e saciedade. Então, por isso, às vezes, você está tendo essa dificuldade de perder peso, né? E aí, o paciente vai entendendo essa importância e vai conseguindo aderir mais àquilo ali que você está propondo, quando você sabe do conhecimento. É igual, vou passar você passou creatina para mim. Você às vezes não sabe, tem profissional que lhe explica para quê. Aí você chega lá na loja e vai comprar uma creatina, sei lá, R$ 120. Aí você, poxa, não vou comprar. Não sei nem para que serve. Mas quando você sabe que aquele suplemento ia ser muito importante para você, por causa disso, aí você começa a dizer, não, realmente eu estou fazendo um investimento, é diferente. Né? Então, é ter cuidado também de você estar trazendo muita parte educacional para a consulta, né? E
estar explicando, e de não só, vou lhe enviar e você se vira. Uhum. Nossa, você já falou, foi tão rica essa conversa, inclusive que quanto à tecnologia na área de nutrição, você citou Instagram, WhatsApp, né, que você está sempre disponível. Dá para ver em tudo isso que você não separa a sua vida pessoal da profissional, você é uma pessoa só, né? Eu vejo que não tem muito sentido separar as coisas, porque nós somos uma só. Não. Como é que as coisas vão ser separadas? Exatamente, não dá. E esse público quer ver muito o que? Lifestyle, quer ver, será que ela coloca em prática aquilo que ela vende? Então, quanto mais você consegue ser coerente nisso aí, mais você vai conseguir essa captação desses pacientes, entendeu? E hoje eu citei Instagram e WhatsApp, que é o que eu consigo usar. Mas a gente tem várias, viu? E a geração de vocês aí vai ter que aprender a usar TikTok, que hoje está mudando muito. Então vai ter que estar antenado aí nessas novas plataformas. Aí YouTube, X. A galera vai se expandindo. E quem for querer trabalhar com a área clínica de consultório vai já ter que investir nisso aí, estudar marketing, tudo isso faz parte. Então, assim, é uma coisa que eu não tinha tempo pronto, essa área que eu não tinha tempo, eu não tenho muita paciência de estudar essa coisa aí da captação e tudo. Então, eu tenho uma social media que me ajuda, né? A gente planeja juntos os conteúdos e tal, a base, né? O arrumar a casa, um feed bem organizado, isso tudinho vende. E eu tô sempre investindo nisso, é um investimento alto, mas não dá para você, às vezes, querer abraçar o mundo com as pernas, porque se eu vou estudar sobre isso, eu poderia estar usando esse meu tempo para estudar algo da minha área, né? Então, eu preferi delegar. A sua formação, né? Exatamente. Então, tudo isso, a gente tem que estar antenado. Diferente de quem quer, por exemplo, a área hospitalar. A área hospitalar, você entrou lá no hospital, é aquele mundo do hospital. Então, isso aí você não vai precisar, por exemplo, investir nessa parte do marketing, de Instagram. Então, tudo vai depender. Mas como é que você, por exemplo, eu quero trabalhar com nutrição esportiva. Como é que você vai conseguir captar um cliente? Você vai ter que estar dentro da academia. Uma boa academia. Qual o público que você quer atender? Inclusive, qual é a classe que você quer atender? Tudo isso faz parte desse planejamento, que vocês vão começar a pensar lá na frente, quando tiver ali faltando um ano, mais ou menos, para vocês se formarem. Essas ideias vão ter que ficar bem claras, né? Rabiscar mesmo, dizer, meu público é esse. Quem é a persona que eu quero atender, né? Então, quanto mais clareza você tem disso, mais você consegue fazer investimentos assertivos. Porque, por exemplo, eu trabalho com emagrecimento e hipertrofia. Saúde da mulher, síndrome metabólica, beleza. Para que eu vou investir num curso de seletividade alimentar? Uhum. Entende? Então, quando você tem uma persona, você vai começando a fazer uns investimentos certos, você vai ficando especialista naquilo ali. Então, tem que ter um perfil. E quando a gente se forma, não tem, né? A gente quer atender todo mundo que aparece. E isso é o natural. Tem que ser assim. Porque a gente precisa também pensar nessa parte, né? Então, a gente começa a atender ali um público maior, mais abrangente. E aí, à medida que você vai tendo mais tempo de formada, vai tendo mais clareza, vai ver o que é que você realmente tem mais afinidade, você precisa afunilar, né? Você precisa ser especialista em alguma coisa. Não dá para abraçar o mundo com as pernas, até por questão de autoridade, né? Quando você tem uma personalidade bem definida, eu trabalho, por exemplo, trabalho com pacientes só com saúde da mulher. Então, se eu atendo criança, idoso, gestante e tal, como é que eu vou ser autoridade naquilo ali? Então, tudo isso é complexo. Mas precisa de muita coisa. Isso tudinho eu aprendi. Renata, você aprendeu isso na graduação? Não. Nas mentorias, nos cursos que eu faço até hoje. Entendi. Eu gostaria de saber dos seus conselhos para quem está
iniciando a graduação de nutrição agora. Assim, um conselho assim, que eu preciso muito é sendo mais específica, técnicas e habilidades, né? Assim, técnicas comportamentais, ou coisas que eu devo fazer durante. Você já falou de projetos de extensão, de buscar o conhecimento além do que é proposto pela universidade, mas tem alguma outra coisa assim que eu posso fazer para me destacar desde agora como estudante e preparar melhor a minha trajetória? Com certeza. Eu digo assim, sejam curiosos, perguntem. O primeiro networking que a gente faz é na faculdade, na graduação. Com quem? Nossos professores. Né? Então, eu sempre tive muita afinidade. Tinha os professores que eu tinha mais afinidade. E Renata, por que você tinha tanta afinidade com os professores? Que era participativa. Né? Então, eu entendia ali. Na graduação, é o lugar de você errar. Você não está na graduação, você está aprendendo, né? E aí, muitas vezes, eu via muitas pessoas que não queriam participar. Ah, que era um voluntário para ser um personagem. A primeira pessoa que levantava a mão era eu, com certeza. Então, quero um voluntário para ir lá para o CIS, para fazer uma aula experimental, para simular um atendimento. Eu. Então, assim, isso, porque eu sabia que ali era o meu lugar de errar, eu sabia que o professor ia me dar um feedback, e aí, quando eu saísse, quando fosse aquele dia que eu não era mais aluna, eu estava lá no mercado de trabalho, eu ia estar mais pronta. E assim foi, né? Então, eu sempre era aquela pessoa do grupo, eu era um pouquinho mais centralizadora, mas assim, quando eu me formei, eu fiz várias chamadas de vídeo com os meus colegas de grupo e tal, porque eu dominava mais um plano alimentar, porque sempre era eu quem fazia. Então, assim, participar de tudo que vocês puderem, aproveitar todas as oportunidades, saber que o lugar que vocês estão é um lugar de aprender e de errar, que quando você se formar não tem espaço para isso, né? Então, serem curiosos, destemidos, terem boas relações ali com seus professores, profissionais que estejam perto, perguntem, não tenham medo de levar um não, né? Então, eu sempre fui muito curiosa. Eu me lembro quando teve um estágio no hospital de campanha, no auge da pandemia, e eu disse, não há a menor possibilidade de eu perder essa oportunidade. E minha mãe ficou apavorada. Não, pelo amor de Deus, tomara que você não passe nessa seleção. Mãe, você tá entendendo o quão rico isso vai ser para mim? Pelo amor de Deus, eu preciso estar lá. E eu estava lá. E junto com a minha dupla, a gente se destacou muito, porque a gente realmente entregava um bom trabalho, porque a gente perguntava, não tinha medo de errar. Errei várias vezes, e trago essa experiência, né, para a vida profissional. Então, assim, eu sempre acho que nosso primeiro networking são com nossos mestres, com nossos professores, você ser bem relacionada. Porque depois ele vai te indicar, porque depois, inclusive, uma das primeiras mentorias que eu fiz foi com a minha professora da graduação, né, que se chama Fabiana Coimbra. Acho que ela nem está mais na grade de professores, mas acho que ela dá algumas disciplinas para o curso de medicina, da Universidade de Potiguar. E, nossa, ela era minha referência na graduação, porque ela era muito jovem, estudando na mesma escola que eu. Então, assim, eu criei muita identificação com ela. Era muito jovem e com tanto conhecimento. Nossa, ela era um mundo de conhecimento e ela gostava de partilhar, né? Então, sempre tinha isso. Eu dizia, me ensina mais, prof. E depois ela montou uma mentoria e eu estava lá. E quando ela ia fazer a mentoria para outras turmas, curso de antropometria, eu dizia, posso ir? Eu vou ser só voluntária. Então, tudo eu queria ir. Quanto mais conhecimento eu tivesse, melhor. Então, assim, sejam curiosos, saiam da caixinha e se dediquem àquilo. E estudem, porque dá para viver de consultório, dá para viver da nutrição. A nutrição só cresce para todas as áreas, desde o bebezinho lá na UTI neonatal até saúde do idoso, né? E aí, então, assim, é ilimitado, tem espaço para todo mundo, mas poucos são os que vão se destacar. Eu acho que uma coisa que faz muita diferença também
é você saber se comunicar. A comunicação, porque se você... Imagine que às vezes eu tenho muito conhecimento, mas se eu não sei passar para você, de que vai valer o meu conhecimento? É verdade. De nada. Então eu tenho que saber como me comunicar. Isso envolve várias coisas, envolve oratória, envolve uma linguagem corporal, envolve você ser assertivo nas suas redes sociais, como você se comunicar. E aí isso já é bom a pessoa estudando paralelamente ao curso de graduação, senão você vai, eita, me formei, e agora? Não sei nem me comunicar direito, não sei nem como me vestir às vezes, isso tudo faz diferença, entendeu? Como eu me portar. Então isso é uma coisa que a pessoa já pode ir atrás, que a graduação não vai ensinar, né? Então a gente já pode ir correndo atrás, já estudando, já ir se dedicando um tempo para isso. Então, esse é o meu principal conselho: sejam curiosos e se relacionem bem, sejam participativos, porque o lugar de errar é onde vocês estão, né? Depois não vai ter ninguém para segurar a mão, é cada um por si, Deus por todos, né? E minto, até eu recém-formada, nossa, eu falava muito com essa minha professora. Eu atendia às vezes paciente, eu dizia, meu Deus, quero sei lá, eu perguntei muitas vezes a ela, eu pedia socorro, eu mandava os exames dos meus pacientes, e eu dizia, prof, eu acho isso, isso, isso. Será que... Porque você fica angustiada, né? Será que eu tô certa? Ela dizia, seu raciocínio está perfeito. Eu dizia, não, olha, isso aqui, ó, talvez tenha passado despercebido. Então, por eu ter essa boa relação com ela foi a pessoa que me ajudou muito no início da minha carreira. Muito, 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 muito. Porque eu tinha essa boa relação. Então, eu mandava para ela fazendo mil coisas, mas ela via, ela me respondia, me ajudava. Eu queria ter certeza daquele meu raciocínio clínico, né? Que a gente fica insegura. E aí, quando ela dizia exatamente isso, aí depois eu fui ficando mais segura, né? Mas a gente passa por essas coisas. Ganhando confiança, exatamente. Entendi. Pois muito obrigada por essa rica conversa. Já tomei nota dos conselhos, já vou procurar segui-los, né? E te agradeço muito por tudo que você tem feito por mim e por todo o conhecimento. Enfim, e também amor pela nutrição, que eu ganhado assim, a passos de formiguinha, porque não foi, no meu caso, não foi uma coisa que eu fiz desde que... Foi amor construído, não foi igual ao meu, que foi já um amor. Isso, caso é lá de trás. No meu caso, tem sido construído. Eu tenho o dia a dia, inclusive vendo as suas publicações do Instagram, né, participando um pouco do seu dia a dia, isso tem me feito crescer esse amor pela nutrição, que de fato tem sido dessa forma construído, como você falou. Então, muito obrigada, Renata, que Deus continue lhe abençoando e lhe usando nessa profissão. Amém. E você sabe que, assim, foi uma empatia muito grande, né? Quando você chegou lá no consultório, ainda não era minha paciente, né? Eu acompanhando sua irmã. E eu acho que na outra consulta eu disse, você é uma nutricionista, só que você não sabe ainda. E eu fui plantando porque dava para ver o seu cuidado, você gostava. Muitas coisas que eu falava, você já sabia, porque você pesquisava, você tinha isso. E eu disse, você vai ser uma grande profissional. E eu repito, eu tenho certeza disso. Porque você tem... Você gosta do cuidado também, você gosta do cuidar. Eu lhe conhecendo um pouco no consultório, eu vejo como você gosta de cuidar da sua irmã, dos seus pais, agora do seu marido, né? Então, não dá para ser da área da saúde e não gostar do cuidar, né? E desse entusiasmo que você tem. Porque você também é curioso, você gosta de aprender, você gosta de saber o porquê das coisas. Você vai ser uma grande profissional, você sabe que você pode contar comigo, eu já disse. Quero você aqui do meu lado, estagiando, eu tenho o maior prazer no mundo. Eu acho que quando a gente partilha conhecimento, mais a gente sabe, entendeu? Então, assim, vou ter o maior prazer em ensinar um pouco do que eu sei, porque é muita coisa ainda que a gente não sabe, né? Quanto mais, como eu disse, né? Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Na nutrição é assim. E dá aquele desespero, às vezes, meu Deus! Mas aí as coisas vão clareando. Eu prometo, vocês vão passar essa angústia, mas vai passar. Então, eu fico muito feliz que estou lisonjeada com esse convite, sabendo que tem muitas nutris ao seu redor, né? Mas entendo da importância que foi o nosso encontro,
porque também é um encontro muito espiritual, né? A gente partilhou um pouco sobre a nossa fé, que uniu muito também. E conte comigo. Conte comigo durante essa graduação inteira. Eu tenho o maior prazer em ensinar o que eu sei. Tá certo. Renata, como a gente te encontra nas redes sociais? Eu falei tanto aqui do teu Instagram, mas não te perguntei. Pois é, né? Muito bem, tá vendo? Tá preparada essa menina, que nem eu que já sou profissional, não me vendi, né? Então vocês me encontram lá, @Renata Tonelli, Tonelli com 2 L's, e a Daça vai deixar aí o arroba, né? Então seguem lá, sigam vários Nutris, certo? Para vocês já irem vendo, criando identificação. Tem muita riqueza de material, como também tem muita coisa ruim. Então, façam filtro, sejam criteriosos. Não saiam copiando, mas tenham. Isso já é bom para vocês irem percebendo as suas formas de comunicação, com o que é que vocês se identificam. E aí eu acho que hoje a maioria das pessoas que aparecem para mim são nutris, né? Então, eu tenho muitas inspirações e é isso mesmo. A gente não copia, mas a gente se inspira. Então, sigam lá, @Renata Tonelli. E estou disponível aí. Qualquer dia estou aí presencialmente para a gente conversar muito sobre nutrição. Muito obrigada. Estou já ansiosa para as próximas experiências com você durante essa formação acadêmica. Amém. Estaremos juntas. Obrigada.